Então vamos para Marcos 6, que é exatamente a continuação da nossa instrução desses 2 Shabatot, o que Hashem quer de nós. Tá? Então vamos lá ver. Um certo dia, enquanto Jesus caminhava pelos campos onde se plantavam cereais, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos e se alimentavam. Tá? Então pegava lá a espiga, né? Debulhava. Tá? Uns vão dizer que era milho, outros vão dizer que milho não havia. Alguns vão dizer que quem levou milho para a Europa foram os exploradores espanhóis, que milho só os incas conheciam os milho. Nós, na maçonaria, nós usamos, né? A palavra de passagem do 2º grau é inclusive espiga, né? Mas pode ser que tivesse, né? Nós não sabemos se era milho, se era trigo. O importante é que ele estava debulhando e comendo. Foi quando alguns fariseus os inquiriram: por que fazeis o que não é permitido durante o sábado? Então eles encararam essa alimentação como sendo... Olha, eu estava falando do Rodrigo, agora que ele entrou, tá? É proibido fazer qualquer forma de trabalho no Shabat. Então, a interpretação, né? A interpretação de Shabat, né? É que você não pode transformar nada, tá? Você não pode transformar. Então, você não pode chegar no Shabat e acender fogo no Shabat. Tá? Então, o que você faz? Vai deixar o fogo aceso? Vai deixar o fogo aceso de sexta-feira? Sim, tá? Porque a menorá, por exemplo, no templo não podia se apagar, então você tinha que ir lá e completar com azeite, tá? Ou colocar carga dobrada. Por quê? Porque no tempo de Moshe Rabbeinu, na sexta-feira, Hashem mandava maná em quantidade dupla, né? Duplicidade. Então, Jesus os questionou: nem ao menos tendes lido o que Davi teve fome e ele e seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Deus, no Mishkan, né? Aqui não é o templo, é o Mishkan. É o Mishkan que estava ainda em Shiló, hein? Ainda estava em Shiló. Davi ainda não era rei instaurado em Jerusalém, ele era rei em Hebron, né? Tá? Alimentou-se do que apenas aos sacerdotes era permitido comer, os pães, né? Os 12 pães, né? Que os sacerdotes se alimentavam deles, né? Para ver como é dura a vida, esse tipo de coisa. E os entregou de igual modo aos seus amigos. E Jesus lhe asseverou, né? Lhes garantiu, né? Então aqui vem o que Hashem espera de nós: que o Filho do Homem seja Senhor do sábado. Agora, o Filho do Homem ser Senhor do sábado não é Jesus Cristo, o Senhor do sábado, é o Ben Adam, tá? Por quê? Porque o homem, ele foi feito no 6º dia, tá? O homem não foi criado, o homem foi formado. O homem foi formado no 6º dia, que é Ben Adam, tá? Então, filho do homem, em hebraico, é Ben Adam, filho de Adam, tá? Então, no 6º dia, ocorreu tudo aquilo, né? Façamos o homem ficou triste, deixou de ser Adam, virou Ish e Ishá, aí houve a questão da árvore, tudo aquilo aconteceu de sexta para sábado, sendo que a expulsão do Gan Eden, né, quer dizer, descer um nível espiritual, não se deu no Shabat, se deu no Yom Rishon, tá? Então, o que Hashem quer de nós? Que nós santifiquemos o Shabat. Então, é muito importante a gente entender que o Shabat é um dia normal como qualquer um outro. O sábado é um dia normal, né? Nasce o sol se põe, tudo é normal, tá? Agora, quando eu sou dono do meu Shabat, eu sou proprietário do meu Shabat, eu não devo satisfação a nenhum paor, a nenhum faraó, eu consigo respeitá-lo e santificá-lo, tá?
Então é isso que está dito aqui. O Filho do Homem é Senhor do sábado. No sábado, ele santifica e dedica o seu sábado ao coração de Hashem, tá? Então isso é a primeira coisa que Hashem quer dos homens, segundo o Rabi Yeshua, que nós respeitemos seus Shabbatot. Então é isso que Rabi Yeshua fala aqui, tá? Okay? Vamos então para a segunda, né? A segunda coisa que Hashem quer de nós, segundo o Rabi Yeshua. Num outro sábado, ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, tá? Então, para nós, né, cabalistas, a mão direita atrofiada não significa a mão doente, assim, uma mão sem movimento, tá? A mão reptiliana, né? Aquela mão reptiliana. Não é isso. A mão atrofiada, né? Porque ele fala aqui, né? A mão direita atrofiada. A mão direita é a mão da doação, tá? Ou seja, havia alguém na sinagoga que era duro de fazer alguma coisa, era osso duro de roer, né? Era osso duro de roer, não doava nada, né? Não compartilhava o que ele podia compartilhar, né? Os doutores da lei, os fariseus, estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus, e por isso observavam com toda atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. Então aqui tem essa, por exemplo, Zaquém, né? Ele não tinha a mão direita atrofiada, ele era todo atrofiado, né? Porque ele era ladrão, né? Ele roubava o povo, não é isso? Tá? Então, Rabi Yeshua, ele fala, Zaquém, hoje à noite eu pernoitarei na sua casa, né? Quando ele entra na casa de Zaquém, Zaquém fala, Senhor, para todo aquele que eu usurpei, né, valores, eu vou devolver 4 vezes, porque isso é o que reza o Talmud. Então essa passagem, ele está dizendo, Senhor, a lei está agora toda dentro de mim, eu vou cumprir a lei de Deus, a lei segundo prescreve o Talmud. Tá? Todavia Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam, mesmo assim pediu ao homem da mão atrofiada, tá? Levanta-te, tá? Levanta-te, estava sentado, tá? Vem à frente e permanece em pé aqui no meio, tá? Então, o Rabi Yeshua usou essa expressão, né? Betorhem, Shehanti Betorhem. Então, ele pediu para o homem vir habitar no meio da sinagoga, tá? Mas nós sabemos que a sinagoga não tem um meio, né? Onde ele possa dizer, vem aqui para o meio, né? Ele quis dizer que ele estava sentado, mas isolado, tá? Ele estava indo na sinagoga por uma questão assim de dizer, poxa, se eu não for à sinagoga, vão falar mal de mim na cidade. Mas ele foi, tá? Então, Rabi Yeshua, ele usa a expressão Shehanti, né? E o homem se levantou e atendeu a ele, tá? Jesus então dirigiu-lhes, eu vos apresento uma questão, o que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la? Jesus olha atentamente para um dos que estão à sua volta e ordena o homem, estende tua mão, ou seja, faça uma doação para a comunidade. O homem a estendeu e ele foi instantaneamente restaurado. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre o fim que dariam a Jesus. Então, é importante, né? Qual é uma outra colocação de Rabi, né? Para essa questão do que Hashem quer de nós, né? O que Hashem quer de nós, tá? Ele quer que até mesmo no sábado, né? No sábado, como nós somos senhores do sábado, que a gente tire o sábado para fazer o bem. Então, quando nós instruímos como nós somos instruídos, quando nós temos a nossa Beit Shiur,
quando a gente convida amigos para virem participar do Shabat conosco e etc., né? Porque o Shabat para o maçom cabalista não é Shabat religioso, que na sexta-feira a mulher vai com a mão nos olhos, acender vela, não. O nosso Shabat, ele é dedicado a Hashem, né? Como é que nós nos dedicamos a Hashem? Dessa forma, né? No Shabat, nossos pensamentos são voltados ao sagrado, as nossas palavras são voltadas ao sagrado e o nosso comportamento é santificado ao sagrado, tá? Então, quando o irmão entra para o Oriente, ele estava acostumado da sua feijoada no sábado, lá com a sua cachaçinha no sábado, encontrar com os amigos no sábado, lá para comer a feijoada, ouvir um pagode, né? Ver a mulatona lá dançando na frente dele. Eu digo, não tire esse prazer da tua vida, só muda. Não faça mais no sábado, faça agora no domingo, tá? Faça no domingo, ou faça na quarta-feira, tá? Mas fica estudando com a gente, porque naturalmente a mão dele deixará de ser atrofiada. Então, o que é uma mão atrofiada por cabalista? É aquele que não sabe se santificar, doar para Hashem a sua própria vida, tá? Okay? Então, vamos continuar. Jesus escolhe seus 12 apóstolos. E ocorreu naquela ocasião, vocês estão vendo como é que é, aqui está colocado, né, por Lucas, né, aqui está colocado o que Hashem quer de nós, do ponto de vista do ensinamento de Rabi Yeshua. É a mesma coisa que nós estudamos, só que de uma forma assim, mais direta, né? Tá? E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus, tá? Foi fazer os seus Hit Borredut, né? Ele foi lá fazer. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu entre eles 12, a quem também designou como apóstolos, tá? Então, ele viu que a governança havia visitado 12 de forma diferenciada, tá? Agora, qual é a virtude desses 12? A virtude desses 12 é que eles seguiam Rabi independente das suas posses, tá? Então, por exemplo, Pedro, ele fala para Rabi Yeshua, Senhor, nós deixamos para trás nossos barcos e nossas redes. Será que nós vamos entrar no harbor, né? no reino, no mundo vindouro, né? Então, Rabi Yeshua, ele vai responder que, quanto a isso, só o Pai é capaz de fazer. Pelo homem ninguém entra, né? Por nós mesmos ninguém vamos entrar. Para o homem é impossível. Para o homem é impossível passar pela torneira. Tá? Para o homem é impossível. Mas lá Pedro, né? Porque Pedro Kefas, né? Era sócio de Zebedeu, né? Que era pai de Yaakov e de Yohanan. Então eles tinham essa indústria de embarcações de pesca, etc. Tá? Então Pedro, Yohanan e Yaakov, né? Eles estão construindo mística, eles estão se construindo, né? Eles estão se aproximando do sagrado, tá? Então, mesmo eles se construindo, para eles é impossível experienciar o harbor, o mundo vindouro. Mas, para Deus nada é impossível. Tá? Então, essa também é uma lição importante, né? Tá? Aí ele dá um nome aqui, né? De cada um daqueles, né? Dos apóstolos, né? É Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Tá? Então, aqui é mais o que Hashem quer de nós, né? O que Hashem quer de nós? Que a gente seja escolhido por um sadique, que a gente seja escolhido, né?
para fazer obras para ele. Nós temos que ser escolhidos. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, né? Ninguém veio para o Oriente por causa de uma instrução minha. Isso é efêmero e circunstancial, né? Vocês vieram parar nesse Oriente escolhidos, né, na profecia de Amós 8:11. Tá? Bateu em vocês uma fome e uma sede da palavra. Então vocês disseram, puxa, eu quero estudar a palavra. E calhou de cruzar por um vídeo nosso, por um artigo nosso, tá? Mas tanto a página como esses vídeos que o Roche sobe para o YouTube, eles são convites, né, para os irmãos virem, né? Okay? Vamos lá, mais uma coisa que Hashem deseja de nós. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou em um lugar plano, tá? Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos. Se fala que mais de 5.000 o seguia, né? Outros falam que 120 o seguiam. É incrível, né? Como um número é diferente, né? E uma enorme multidão vinda de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, pessoas que vieram para serem ensinadas por ele, tá? Então, primeiro Lucas enfatiza essa fome da palavra e a sede da palavra. Primeiro Lucas enfatiza Amós 8:11, serem ensinados por ele e curada de suas doenças espirituais e materiais, doenças espirituais e somatizadas, tá? Mas é importante nós entendermos que vieram para serem ensinadas por ele. Por quê? Porque nós temos que ser ensinados de como buscar o mundo vindouro. Não tem jeito, tá? Da mesma forma que eu instruo vocês, eu também sou instruído em outros grupos. Tá? A gente não para nunca, tá? A gente não para nunca. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, tá? O que é o espírito impuro? Aqui é uma coisa importante que a gente entenda, tá? É muito importante isso daí, tá? A gente sempre discute que aqui é Yetzirah. E Yetzirah e Asiá era uma só esfera, era só um plano, né? Foi o homem que abriu isso daí quando ele caiu na pegadinha de Hashem de Nahash, né? Que nós já estudamos, né? Opa, você quer ser como eu? Para o Hashem, vamos fazer você experimentar, ser igual a mim, né? Vamos fazer você experimentar. Então, aparece o mundo de Asiá, né? Esse mundo das ilusões, tá? Mas esses dois mundos já estiveram juntos. Existe um mundo intermediário, né? Existe o que a gente chama Sitra Ahra, né? Tá? Ou seja, o teto de um é o piso do outro. Olha a torneira aqui, vocês estão vendo? Tá? Então, a água que está entrando aqui é Rami, né? A água, a influência espiritual, né? A quantificação espiritual, né? Que está entrando aqui, tá? Não é o que sai aqui, tá? Aqui no meio está o que nós chamamos de Sitra Ahra, né? Tá? Então, aqui o teto para um é o piso para outro. Então, dentro aqui do registro, né? Em vez de chamar de torneira, vamos chamar de registro. Aqui dentro do registro existem todos os tipos possíveis de consciências quânticas, tá? Então, por exemplo, a gente sabe, né, que Yaakov, quando foi encontrar com Esav, ele mandou à frente dele 400 Malehim, não foi? 400 Malehim, né? Porque ele temia o Shedim, né? Ele temia que Esav mandasse Shedim de volta, tá? Então, ali dentro existe, né, dentro da torneira, aquela turbulência que a água faz ali, né? É uma turbulência também espiritual. Então, exemplo, quando quiseres comer carne, quando o vosso espírito desejar, né? Ratson, né?
quando o vosso espírito desejar comer carne, comerás, mas dessa forma. Qual é a forma? Tem que ser um quadrúpede, com pata fendida, que rumine, tem que ter as orações para a degola, a faquinha específica, né, o punhal, né, específico, tem que saber tirar o sangue, tem que saber separar a gordura boa da gordura ruim, tem que separar uma parte para o sacerdote, tem que separar uma parte para os famintos. A trabalheira é tão grande que o camarada até desiste, né? Mas não significa que o espírito dele não desejou. Então, por exemplo, fome é uma relação espiritual. Espiritual. Existe a fome física? Existe a fome física, tá? Mas fome é uma relação espiritual, tá? O irmão, quando ele não consegue controlar a sua fome, né? Esses obesos, né? Não precisa ser muito obeso, né? Mas quando a pessoa não consegue controlar, principalmente em ingestão de açúcar, né? É que a turbulência espiritual dele é elevada, porque o desejo vem da carne, vem desse citrahara, né? Dessa conjugação ali de Malehim e Shedin, né? Isso ocorre para quem fuma, isso ocorre para quem usa droga. Esses desejos não são desejos da carne, são desejos espirituais. O camarada compra um maço de cigarro e vê aquele camarada ali na UTI, todo cheio de catéter, né, morrendo, né, pronto para morrer, mas o que o espírito faz? O espírito anula aquela imagem no coração dele. E ele rapidamente pega um cigarro e fuma, tá? A mesma coisa da comida, né? O irmão sabe que não está precisando de comer, ele está obeso, ele está com excesso de comida dentro dele, né? Mas ele, o espírito pede, tá? Então é como se, quando a gente vai abrir a água, né, a torneira, a água pode sair espalhada ou a gente pode ter aquele redutor de pressão, né, que faz a água sair organizada. É isso que a Torá faz conosco nesse nível, tá? Muito embora a Torá vai mexer conosco em todos os níveis, porque a Torá está aqui, a Torá está em Etzilut, a Torá não está em Asiá. Nós acessamos as Kelipot, mas a essência está na Torá. Quem é que vai trazer a essência para nós? Mashiach, tá? Mashiach, ou para nós cabalistas, 3 Séfirotes que estão faltando para as 12 portas da Jerusalém celestial, né? Que está em Ezequiel 44, né? Tá? Que nós inclusive estudamos, se eu não me engano, terça-feira, ou quarta-feira, ou quinta-feira, agora não me lembro o dia, tá? Mas nós estudamos Ezequiel essa semana, tá? Então é importante o irmão olhar com bastante cuidado, né, para isso daí, tá? Para essa turbulência, né, que ele tem no citrahara dele, que é entre Asiá e Etzirá, tá? Isso é bem cabalista, tá? E o irmão, a única coisa que eu posso garantir para o irmão é o seguinte: se ele mantiver uma frequência de ruminar terças e quintas e participar dos nossos estudos em Shabbatot, isso vai acontecer naturalmente, tá? Naturalmente, porque ruminar terças e quintas e respeitar os Shabbatot de Hashem, você não é o físico que está sendo disciplinado, é o plano espiritual que está em você que está sendo disciplinado, tá? Aquela angústia do plano espiritual de você estar matéria muito longe do espírito desaparece com os nossos estudos, tá? Isso é muito importante do irmão entender, tá? Ok? Então, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava o poder de curar a todos, tá? Então nós vimos essa semana o poder das vestes, né? Estudamos o Levishá, né? Quer dizer, o poder das vestes,
Isso sim, ocorre. E isso, ao longo da história, é colocado. O apóstolo Paulo, né, é dito que os seus seguidores cortavam, né, cortavam sua roupa e enviava para os doentes, né, para colocar a roupa na pessoa doente. Sim, ocorre. Porque o que nós temos que entender é assim, ó, nós somos a nível de teoria quântica, né? Nós não somos feitos de átomos, nós somos onda pura, tá? Nós somos, na mente de Hashem, nós não temos corpo. Na mente de Hashem, nós somos onda, nós somos um impulso de consciência, tá? Então, a roupa está no impulso de consciência também, tá? Então, a roupa que fica em mim, ela pega o impulso de consciência dessa instrução agora, tá? Ela pega, isso acontece, tá? Então, não é errado, né? Esse pessoal, né? Os ossos de Marcos, né? Que foram roubados, né? Lá de Jerusalém, levados lá para Veneza, onde tem a Praça de São Marcos, né, com a Capela de São Marcos, né, lá o de Tiago, né, que está em Compostela, né, não é errado isso, tá? Como também não é errado dizer que se a face de Oviedo, de Rabi Yeshua, realmente é verdadeira, né, ou o Santo Sudário também é verdadeiro, se tocar nele haverá cura, né? Se for verdadeiro, haverá cura, sim, porque ele é um tzadik, né? Então, o que a gente lê? A gente lê que pessoas eram até ressuscitadas quando eram enterradas sob os ossos dos tzadikim, né? Então, isso não é... Isso dentro da Kabbalah é extremamente lógico e realista. A nível de consciência divina, nós somos uma equação quântica, tá? Hashem nos vê assim, quer dizer, você quando sonha, né, você vê uma pessoa, você vê uma imagem, você vê o seu animal de estimação, né? Eu não sei se os irmãos que estão nos seguindo tiveram seus pets, né? Morreram recentemente, né? Mas o irmão vai e ele sonha, né, com o pet dele, né? Aí depois faz a pergunta: Rabi, cachorro tem espírito? Sim, porque eu sonhei com o espírito do meu cachorro. Não, você não sonhou com o espírito do seu cachorro, tá? A imagem, o seu cachorro deixou a sua assinatura quântica na sua forma pensamento. Mais uma que está aqui, que é como Hashem, o que Hashem deseja de nós. Então, o que Hashem deseja de nós aqui, né? Que nós sejamos ensinados, né? Que a gente busque o ensinamento da Torá. Então, vocês estão vendo, né? Como é que ele vai pingando o que cada um, o que Hashem quer de nós. As outras, bem-aventuranças, que está lá em Mateus, ó, isso que a gente acabou de ler, a primeira que nós lemos está em Marcos 2, a segunda em Marcos 3, a terceira em Marcos 3 também, essa que nós acabamos de estudar em Marcos 4, tá? Então agora vamos para Mateus 5, para Lucas 6, que está em Mateus 5, né? Então Lucas 6, 20 está em Mateus 5, de 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Só que aqui ficou pequenininho, ficou, né, conciso. Então, dirigindo o olhar para os seus discípulos, Jesus lhe declarou, edute, né? Fez o testemunho, edute. Bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino dos céus. Pobre aqui não é miserável. Pobre aqui, né, anav, né, é humilde. Bem-aventurado aqueles que são humildes. O que Hashem quer de nós? Humildade absoluta, tá?
Então, qual é o espelho, o speculum, né, de Anavim, né, de, você vê, né, profeta é Navi, humilde é Anav, né? Okay? Então, o que eles querem de nós? Que a gente tenha o mesmo sentimento no coração de Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde, né? Humble, né? O homem mais humilde que jamais existiu, tá? Então, bem-aventurado os humildes, né? Aqueles que não estão em self, aqueles que estão a serviço de Hashem, tá? Então é muito importante nós entendermos essa questão do humble, né? Do humilde, né? Aqui, né? Tá? Porque o mundo nos levou à situação de self. O mundo nos levou para essa gaiola adâmica, né? Tizuf Adamut, né? Tizuv Adamut. Nos levou para essa situação, tá? Então hoje, se você não tem uma foto diferente no Face, se você não coloca viagens que você faz no Instagram, você não existe, tá? Você não existe. Então, a pesquisa nos Estados Unidos mostrou que mais de 70% daquilo que os americanos colocam no Instagram, né, é mentira. Ele não está no Egito. Não, ele pegou lá uma foto de fundo lá e disse, eu estou no Egito, mas ele não estava no Egito. Ele não estava em lugar nenhum. Ele estava na casa dele vendo o Faustão americano, né? Mas ele não pode confessar aquilo. Eu não tenho o que fazer dia de domingo. Eu, dia de domingo, sou um pobre coitado. Não, o que ele coloca? Ele inventa lá umas coisas, entendeu? E coloca no Instagram. Aí o pessoal começa a curtir o Instagram dele. Aí o selfie dele, ele cresce, né? Então, as redes sociais, elas são extraordinárias. Nós estamos usando uma rede social aqui para discutir a palavra de Hashem. Mas a rede social também pode ser o sepulcro caiado. O sepulcro caiado do irmão. Pintadão por fora de branco, bonitão. Por dentro, carne putrefada. Né? Muito cuidado com a rede social. E é isso que está dito aqui. Tá? Bem-aventurado vós os pobres, porque a vós pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Olha aí, né? Então, os irmãos, quando eu falo os irmãos vêm para o nosso carral, trazidos por Amós 8:11, é exatamente isso. Rabi Yeshua não está dizendo que o camarada vai ter fome de espiga de milho. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele vai ter fome segundo Amós 8:11. Fome e sede da palavra. Todos serão saciados. Não resta a menor dúvida, né? Vocês, de um jeito ou de outro, né? Eu, pelo menos, agora nesse período aí do coronavírus, né? Eu tô, como tem lá no Faustão, né? Me virando nos 30, né? Para não deixar faltar essa palavra para vocês. Se não está arriscado, vocês caírem no sepulcro caiado do Facebook, né? Não estão curtindo mais a minha, não estão me curtindo. Eu botei lá e ninguém viu, ninguém falou nada. O cara entra em frustração, né? Vamos lá. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio dela, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Não é por causa de Jesus Cristo, por causa do Ben Adam. Quem é o Ben Adam? O Ben Adam é aquele que falava face a face com o Eterno, aquele que no final da tarde tomava aula na brisa da tarde diretamente com Hashem, né? Esse é o Ben Adam, tá? Então, quando você leva o desejo de Adam, né? Como eu devo ser chamado? Adam Olamim, Senhor de todos os universos. Então, nós seremos maltratados toda vez que a gente confessar em Od Mivador. Tá? Então, isso daí ficou claro, né? Naquela resposta lá, que aquele ET, né? Deu na página, né? A primeira palavra da Torá é Bereshit, bem que é filho.
Ruach, que é espírito, e Deus, que é Bereshit. Tá? Então, o irmão Orlando, ele foi ofendido, né? Por quê? Porque ele se comportou como filho do homem, como Ben Adam. Ele disse, em Od Midavô, Rabi Yeshua não era Deus, Rabi Yeshua era um sadik. Puxa, nós conhecemos muito mais de Rabi Yeshua do que essa turma que se diz cristão. Nós conhecemos muito mais. Porque o camarada chega e fala assim, Jesus é Deus, aceito Jesus como Salvador, estou lavado pelo sangue dele. Sim, e aí? E daí? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Tá? Então, regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu. Tá? Então, aqui, Rabi Yeshua está falando a mesma coisa que nós discutimos nas últimas horas. Tá? Qual é o primeiro desejo de Hashem? Que a gente exalte a sua glória. O que Moshe Rabbeinu fala? Mostre-me teus caminhos, mostre-me a tua glória. Por que Moshe Rabbeinu fala isso lá em Shemot 12? Por que ele fala isso? Porque mostre-me os teus caminhos, eu quero andar segundo o que o Senhor diz para andar, tá? E eu quero sentir em mim a tua glória, porque eu não existo. Eu só vou existir se o Senhor me der a tua glória, tá? Isso é importante, tá? Pois dessa mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Então, os antepassados não aceitavam, né, as admoestações dos profetas, né? Ninguém aceita ser admoestado, a menos que a pessoa seja humilde, né? Humble, né? Os pesares de Jesus. Porém, ai de vós os ricos. O que é o rico? O soberbo. Aquele rapaz que chegou lá montado no camelo querendo vida eterna, né? Pois já ganharam toda a vossa consolação. Então o rapaz já ganhou toda a consolação dele, tá? Chegou lá no camelão dele, que hoje seria uma Ferrari, né? Tipo Neymar, né? Tá? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Ó, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Não, mas isso não vale, senhor. Aí é sacanagem. Isso não vale. Não, isso não está escrito em nenhum lugar na Torá. Mostra onde está escrito, né? Porque claro que não está escrito assim. Está escrito lá o que Moshe Rabbeinu fala, né? Quando o Eterno fala para ele, ó, eu vou fazer de você uma grande nação e vou acabar com esse povo todo. Ele disse, não, isso não. O Senhor não pode nos tirar do Egito para depois virar as costas, não. Se é para fazer isso, também tira meu nome do teu livro. Tá? É isso que a gente tem que entender. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Tá? Fome de quê? Fome da palavra. Irmãos, olha só, aumentou em 36% o crime contra a família nos Estados Unidos, agora com coronavírus. Então, a primeira coisa que os rabinos estão falando, qual é? O coronavírus está mostrando como as famílias são superficiais, como as famílias na América, elas existem hoje só para dividir cartão de crédito, só para dividir empréstimo bancário. 30 dias, o marido e a mulher dentro da casa já se pegaram. 36% aumentou a agressão familiar. Tá? Olha só. Ai de vós que agora rides, pois havereis muito a lamentar. É a turma do pancadão, né? Turma do pancadão. E aí nós temos dois aspectos, né, para a gente falar, né? Nós podemos focar tanto pelo lado espiritual, porque eles não vão sentir a glória do Eterno através deles, né? Como também da doença física, né? Vamos ver aqui, vamos para Jesus ensina a amar os inimigos, está em Mateus 5,38. Contudo, tenho a declarar a vós, outros, que me estáis ouvindo. Lembre-se, Lucas é um repórter, tá? É um repórter. Então, ele ouviu isso de várias fontes e fez, né, o texto sintético dele, né?
Contudo, tenho a declarar a vós, outros, que estáis me ouvindo: amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Aqui não é amar, assim, no sentido, né? Eu amo fulano, eu amo. Não é isso, né? Aqui ele diz o seguinte, ó, presta bem atenção. O ódio que o teu inimigo tem, ele só está ativo porque você é um receptor do ódio, tá? Se você disser, pô, o camarada não vai com a minha cara, tudo bem, mas ele tem uns pontos positivos também, né? Abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente, tá? Então, isso daqui o Rocha se lembra, nós fizemos exatamente isso, né? Tá? O Rocha às vezes pergunta, mas o senhor não tem bronca do cara? Eu disse, não, quem sou eu para ter bronca de alguém, tá? Hashem cuida, entrega na mão de Deus e vai embora, vira as costas, bota a mão no arado e sai cuidando da sua terra. Ao que te bate na face, oferece igualmente a outra, tá? E ao que tirar a tua capa, não impeças de tirar também a túnica, tá? Um bate-boca por coisas materiais. O que destrói uma família? A coisa que mais destrói uma família é discussão sobre bens, não é verdade? Aí um irmão acha que ele merece, que a casa tem que ser dividida dessa forma, né? Que uma peça de prata pertence a ele, não pertence ao outro, né? O que destrói uma família? Discussão de inventário. Tá? Mas aí eu conheço pouquíssimas famílias, né, que conseguiram passar por isso daí, né? Sem um irmão ficar com bronca do outro. Dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence, não te exiges que devolva, tá? Ou seja, todo bem material é efêmero e circunstancial. The book is not on the table, né? Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma forma. Isso aqui é Kabbalah pura, né? Quer dizer, eu me olho, vejo como eu gostaria de ser tratado e eu vou tratar cada próximo da mesma forma, né? Tá? Por quê? Porque nós sabemos desse truque linguístico do hebraico, né? O primeiro passo que eu dou é lohametz, né? Lohametz, né? Quer dizer, sem fermento. Então, o meu primeiro passo é buscar a humildade, tá? Humildade. Então, vocês estão estudando, tiveram uma semana first class, né? De instruções cabalistas, né? Mas olha o fermento, não suba na soberba do conhecimento. Lohametz. O segundo passo é o Shahen, né? Que é ser um bom vizinho, né? Tá? Então, como é que eu vou ser um bom vizinho? Eu quero ser um bom vizinho e quero que ele também seja um bom vizinho para mim. Então, eu vou fazer com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Tá? Lohametz, Shahen, eu consigo chegar ao nível da Shekhinah. Eu consigo que o espírito de Hashem, né, experiencie essa relação através de mim, tá? Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que o amam. Isso é verdade, né? A gente vê aí nas comunidades, né? O líder lá, o líder da droga, né? O chefe da facção, ele é amado, porque ele leva a cesta básica, né? Ele faz esse tipo de coisa. E se fizeres o bem aos que te fazem mal, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem da mesma forma. Quer dizer, qual é o método do profano? Ele me jogou uma pedra, joga uma pedra nele. E ainda, se emprestais àqueles a quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Ou seja, se é agiota, né? Então você não está ajudando. Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Tá? Então instrua como instruído você foi, sem se preocupar se o camarada vai agradecer ou não. Tá? Essa é uma mentalidade cabalista que Rabi Yeshua nos traz, né?
de forma muito clara. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem desesperar por receber de volta. Tá? Okay? Que é o mundo atual, né? O mundo atual está exatamente assim, né? Ninguém procura se aproximar do inimigo, né? Ninguém procura. Ninguém procura fazer o bem e ninguém também empresta se já está focado na data do recebimento. Vocês veem o que está acontecendo agora, né, com esse negócio do coronavírus. Já mais de 20% das lojas dos shoppings de São Paulo já receberam notificação de despejo por falta de aluguel. Tá? A Copigraph, né, que a gente faz os nossos trabalhos, os nossos certificados, o Edson, né, que inclusive é meu vizinho, ele tem 15 lojas em shopping. Eu imagino o sufoco que ele está passando, né? Eu não encontro porque o horário que eu saio para caminhar está todo mundo dormindo, tá? Mas ele deve estar passando um belo sufoco. Tá? Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo. Né? Então aqui é uma aula de Sedaká, né? Porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Rabi Yeshua está enfatizando o Hesed, né? Aqui. Né? Sedes misericordiosos, né? Hesed, né? Para com os outros, assim como o vosso Pai é Hesed, é misericordioso para convosco. Tá? Não cabe ao discípulo julgar o próximo, isso está em Mateus 7, tá? Mas aqui está em Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados, tá? Esse é um problema sério do cristão. O cristão, ele já parte julgando logo. Essa igreja não é boa, o meu pastor falou isso, ele já parte do julgamento, tá? Nós não devemos julgar. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, tá? Que é a mecânica do Hesed, né? Dai sempre e recebereis sobre vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Isso é a lei que a gente chama de measure for measure, tá? Na Kabbalah, esse princípio que Rabi Yeshua está falando aqui, na Kabbalah ele é estruturado dentro do conceito de measure for measure, tá? Então, Hashem vai nos tratar da forma especulativa que nós tratamos o próximo, tá? Então, se eu trato com ganância, com desprezo o meu próximo, Hashem me tratará exatamente dessa forma, com desprezo, com agressividade. E qual é a agressividade de Hashem? Precalços da vida, né? Tribulações, escândalos, né? Pedras de tropeço, né? Tá? Então isso é matemática. Isso na Kabbalah é um capítulo à parte colocado, measure for measure, medida por medida, tá? Okay? Isso é importante, né? Porquanto a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Então é interessante vocês verem, né, que Rabi Yeshua, ele fala exatamente a instrução do Zohar. Exatamente, não havia Zohar ainda. Né? Quer dizer, já havia Hillel, né? Hillel já havia existido 200 anos antes, 180 anos antes dele, né? Já havia existido, tá? Então, o measure for measure, né? Tá lá. E Rabi Yeshua fala exatamente isso daqui. Né? Porquanto a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Isso é o capítulo de measure for measure. Essas passagens, assim, mostram claramente Rabi Yeshua como um Hassidus Kabbalah. Isso é claro, né? Isso é claro. Tá? Então, a parábola do cego, né? Que só está aqui, não está em outro lugar. Então, Jesus lhe propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Tá? As igrejas evangélicas, né? Pega um semi-analfabeto, dá uma Bíblia na mão
e ensina o cara a tomar dinheiro do povo. O camarada vai lá e vende 6 por meia dúzia lá, né? E a turma paga para ver. Né? Você está vendo agora o negão vendendo semente de feijão que cura coronavírus. Isso é um absurdo. Você está vendo lá o tal do Bispo Macedo com fogueira santa, né? É um negócio impressionante isso. Tá? Não acontecerá que ambos venham a cair em mesmo buraco? Tá? Claro. Então, o discípulo não pode estar acima do seu mestre. E, entretanto, todo aquele que completar dignamente seu aprendizado será como seu mestre. Então, o que Rabi Yeshua está dizendo aqui? Instrua como você foi instruído, que você vai acabar sendo maior até que o seu mestre. Tá? Mas não adianta, né? Porque nós temos 4 tipos de homens, né? Temos 4 tipos de homens. O primeiro tipo é o ouvinte, né? É aquele que, a instrução do Maguide é um programa pela internet. Um programa. Ele ouve, né? Bom ouvir, né? Eu não falo mal de ninguém, a gente está falando coisas interessantes, né? Então, é algo interessante. Tá? Em vez de estar lá vendo alienígenas do passado, está assistindo o Maguide, ok? Então, esse aí não chega a lugar nenhum, tá? Muito embora ele seja ouvinte, ele é um surdo. Tá? Nós temos um outro, né, tipo de aluno, né, outro tipo de homem, que são os talmudinhos, são os alunos. É aluno profissional. O camarada faz curso de tudo. Tá? Ele já fez 60 cursos de Kabbalah, 40 cursos de teologia, e faz curso o tempo inteiro. Tá? Está só fazendo curso. Ele é o eterno talmudinho, é o eterno aluno. Né? Tá? Entra para a maçonaria e nunca sai do grau de aprendiz. O negócio dele é ir a uma loja, outra loja, ele pertence a 5, 6 tipos de oriente, não é verdade? O outro já é diferente, já é o Moreim, já são os guias, né? A pessoa até sabe pouco. Às vezes a pessoa sabe muito menos do que um talmudinho, mas ela já começa a pegar o que ela sabe e aplicar para o próximo. Tá? Então, o Moreim, o Moré, né, o instrutor, ele já começa a ter uma capacidade de atravessar aqui. Né? Ele já começa a ter essa capacidade de atravessar ali. Tá? O quarto tipo é o Shalerim, é o enviado, né? Tá? Então, tem gente que se sente satisfeito, né, de ir até uma comunidade, de ir até um hospital, né, levar uma palavra de conforto. Tá? Isso é bacana, né? São as irmãs de caridade, né? As irmãs de caridade. Tá? E tem um quinto nível, né, que é o Anashim, mas são entidades, né? São entidades. Isso pode ocorrer de forma circunstancial, né? Você, de repente, através de você, vai uma palavra que tira um irmão de um determinado buraco psicológico, de um buraco até financeiro, né? Não faz isso, né? Às vezes você está para fechar um negócio, né? E no elevador, alguém fala assim, puxa, aquela empresa assim, 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 tá para quebrar, né? Vem uma dica que você, do nada, né, na sua vida. Isso é anashim, mas isso já não é um tipo de homem, isso já é uma interferência. Tá? Então nós não podemos ficar no estado nem só de ouvinte, nem só de aluno. Nós temos que ir para o estado de Moré, né? Vamos lá. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Então é claro, se o irmão vai em uma dessas igrejas, se o irmão vai buscar um desses picaretas, como o João de Deus, ele não vai obter santificação para a vida dele. Ele pode até conseguir um resultado ali imediato, que é o grande problema da maçonaria ritualística hoje. Tá? As pessoas entram para a maçonaria, por quê? Porque lá eu vou conhecer delegado, deputado, síndico do meu prédio,
né? O camarada entra com algum objetivo que não é espiritual, tá? Então ele já entra errado, né? Ou ele não entra errado, ele entra certo, ele entra procurando uma confraria, né? Que no caso é erradamente chamado de maçonaria, né? Uma pessoa boa produz do bom, tesouro do seu coração, o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins. Tá? Salmo número 1, Passuque 1. A gente não pode sentar em roda de escarnecedor. A partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Então, como é que a gente começa a mudar essa nossa relação? Pensamento, palavras e comportamento. Tá? Exatamente isso. Okay? Vamos para terminar agora. A parábola do sábio e do incessado. E por que chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Tá? Então, Rabi Yeshua está dizendo o quê? Como é que era Esdra Hassofé? Ele lia e explicava. Ele lia e explicava. Como é que Rabi Yeshua quer que a pessoa faça? Receba o ensinamento e aplique. Receba e aplique. Como é que o maçom faz? O maçom se instrui e constrói. Se instrui e constrói. Isso é uma sequência, né? Porque senão o irmão vai ser só um ouvinte. O que você é só um ouvinte? Você vive de quê? De ouvir instruções. Tá? Não adianta nada. Tá? Não adianta só ouvir, não adianta só ser aluno. Você tem que ir lá aplicar o que você recebeu, né? Por isso que a maçonaria cabalista ela é tão bonita, né? Porque nós recebemos a instrução espiritual e nós transformamos em obras abundantes em virtudes, que é Tiago 2, né? Que nós estudamos também essa semana, né? Tiago 2. Tá? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Presta bem atenção. Os termos que está aqui. Ouve, shema. Você ouve e pratica. Tá? Então, como é que é o nosso juramento? Naasei Venishma. Onde é que está isso? Livro de Levíticos. Naasei Venishma. Farei e ouvirei. Então, isso é que Rabi Yeshua está passando. Rabi Yeshua está dando uma instrução cabalística feita de draste do livro de Levítico, né? Naasei Venishma, que também está em Shemot 20, né? Também está lá, né? A construção do mística, né? Naasei Venishma. Tá? Okay? Isso é importante os irmãos entenderem. Nada que Rabi fala está fora da Torá e dos profetas. Tanto isso é verdade que na sua Stanut, né, ele mostra, né, Moshe e mostra Eliyahu. Ó, eu estou com os caras aqui atrás de mim. Tá? Se eu pisar fora do tomate aqui, esses caras vêm para cima de mim. Tá? Vamos ver como é que é, né? Cavou fundo e formou os alicerces sobre rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Nós agora no coronavírus, né? Nós começamos a construir, né? Segundo a Lúcia, né? Pô, Hashem, Deus te levantou há 10 anos atrás para esse momento de agora, né? Não é verdade isso. É uma impressão que ela tem. Mas o que nós podemos garantir? Que há um ano atrás, quando nós formamos o grupo preparatório 5780, nós estávamos construindo nossa casa dessa forma, tá? Porque tem o coronavírus, mas nós já temos as nossas instruções, a nossa estrutura, né? Sabemos quando ruminar, sabemos o dia de respeitar os Shabbatot e engolir a instrução. Querendo ou não querendo, nós nos preparamos para esse coronavírus. Nós não sabíamos, muito embora nós recebemos a instrução, tá? Aí é uma falha do Maguide, porque dispensarei
sobre os povos da terra uma grande infecção. Verdade. Mas eu achava que era dengue, não podia jamais imaginar que fosse o holocausto econômico, né? Tá? Mas não importa, importa que a gente recebeu a instrução. E por que nós recebemos a instrução? Porque a gente já construía a nossa casa em uma sólida base da Torá, né? Porque tem irmãos como o mestre Hendricks, né? Tá perguntando, o Carneiro Pedro está perguntando se Hillel era um Mecubali. Não, ele era mais do que um Mecubali, ele era um Sadik, né? Ele era um Hazaken, tá? Ele era o ancião, né? Ele era mais do que Mecubali, né? Porque eu sou um Macubel e não sou um Sadik, tá? Você pode ter conhecimento técnico, né? Mas não necessariamente ser 100% voltado ao sagrado. Hillel os Anashim, né? Ele se transfigurava, né? Quando os alunos dele vinham ter aula com ele, normalmente no campo, ele não pregava, ele não teve uma yeshivá, né? A aula dele era sempre no campo, né? Como o Rabi Yeshua fazia. Ele se transfigurava. Os Anashim vinham ensinar através dele, tá? Hillel é o number one disso aí, né? No Hassidus Kabbalah, Hillel é o fundador da escola, né? É considerado o fundador. Muito embora seja lá, né, o Shemor, né? O Rebbe, né? O Baal Shem Tov, o primeiro, né? Rebbe, né? De Lubavitch, né? O primeiro, né? Que escreveu Tânia, né? O Seinar, né? O Rebbe Seinar, ele é dito que ele é o fundador, mas ele não é o fundador, né? Vamos assim dizer, ele organizou os pensamentos, porque o Tânia não é invenção dele, né? O Tânia, né? São ensinamentos, né? Então, ele coloca, né? Esses ensinamentos, ele agrupa os ensinamentos, que começa de Hillel, né? Tá? Começa de Hillel. Uma boa pessoa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, que é o Brasil de hoje, né? O brasileiro hoje, ele é abundante em coisas ruins no coração, não é verdade? Vamos continuar. E como se fosse um homem que ao construir... casa ao fundo, isso a gente viu, né? Que foi o nosso caso. Entretanto, para terminar, aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, aquele que estuda a Torá, aquele que rumina terças e quintas e engole nos Shabatot. Só conosco? Não. Porque o que nós fazemos é exatamente o que os nossos sábios nos ensinam há 3.547 anos, tá? Exatamente, tá? Quer dizer, exatamente não é, né? Porque hoje a gente tem um monte de Bíblia, tem Morachá para estudar, tem um monte de rabino para nos ajudar a dar instrução. Na época de Avraham Avinu, coitado, só havia ele, né? Na época de Moshe Rabbeinu era ele contra o mundo, né? Não é verdade? Por quê? Porque nós começamos, inclusive, a instrução de ontem dizendo que, em um determinado momento da história, houve um rei chamado Nimrod, tá? Todo-poderoso, que queria dominar o mundo e que queria ser o Deus do mundo, né? O Deus vivo, tá? Aí houve um homem extremamente humilde que o derrotou. Esse homem era Avraham Avinu. Okay? Aí depois houve um Paor, né? Que o seu desejo era dominar as nações, dominar o mundo e escravizar a todos os homens. Aí apareceu um homem, né? Que livrou, que derrotou esse faraó. Esse homem era Moshe Rabbeinu, o homem mais humilde que jamais existiu, não é verdade? Aí houve um dia um soberbo chamado Ramã, né? Ramã então queria destruir todo o povo judeu. Tá?
não ficaria, inclusive jogou a sorte para saber o dia que todo aquele povo seria destruído. Mas um homem o destruiu, Mordecai, né? Então sempre Hashem coloca o self lutando contra o Anave, né? Contra o humilde, sempre. Essa é uma luta que não é uma luta do homem, é uma luta espiritual, é uma luta que começa a ocorrer lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, do self e do humilde, né? Que luta é essa? Se comeres da árvore, certamente morrerás. O que a serpente fala para Eva, né? Tá? Anás fala para Eva, o que fala? Fala, não, nada disso. É que Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Ou seja, o cara selfie, puta, eu vou ser o Deus na terra. Então, essa passagem, né, de da serpente e de a parte de Adão, né, onde estão os libídones, né, tá até hoje na humanidade. Sempre vai ter alguém que quer ser o Deus vivo na Terra. Agora nós estamos com isso daí ocorrendo a China com o mundo, né? Então, teve uma época que teve um cidadão chamado Átila, Le Fleur de Dieu, né? O flagelo de Deus, né? Ele também quis ser Deus e conquistar todos os povos da Terra, não conseguiu. Adolf Hitler, Napoleão, né? Sempre vai ter o self e sempre vai ter o doador, né? Sempre vai ter o egoísmo, o egocentrismo, sempre vai ter o sadique, né? Para contar a história. Então, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e sua destruição foi total. Então, isso que Rabi Yeshua está falando aqui é como o self constrói a sua vida. O self constrói a sua vida sem nenhuma noção de verdadeiros alicerces. E qual é o verdadeiro alicerce? É a Torá. É estudar como a gente estuda. Quem constrói a vida como nós construímos as nossas humildes vidas, né? Nós seremos sempre abundantes de graça. A gente não precisa pedir. Rabi Yeshua, ele fala, ó, quando entrares para orar no seu quarto, né, o Rit Bodedutsu, né, que a pessoa vai fazer, né, quando entrar lá no seu quarto para orar, pô, não se preocupa, o pai já sabe o que você precisa, tá? Já sabe, né? Isso ele fala, né, olhar os lírios do campo, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu de tão maravilhosa forma, né? Por quê? Porque só existe o bom, o belo, o justo e verdadeiro quando vem da governança. Fora da governança é efêmero e circunstancial. É coisa nossa. E tudo que é só nosso é efêmero e circunstancial. Por isso que eu disse, né, para os irmãos no início, né, o tipo da oração que eu faço, né? Senhor, o que queres que eu faça? Diga-me, Senhor, o que devo fazer, né? O que é justo e verdadeiro para o Senhor que eu venha fazer. Okay? Então, irmãos, eu fico por aqui. Nós fizemos esse fechamento com Rabi Yeshua e a gente viu passo a passo como o Rabi ensinava também a Kabbalah, né? E que os irmãos tirem todo o direito e prazer, né, desses vídeos, revisando e instruindo como instruídos foram.